Muito bom, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, eu sou o professor Ezequiel. Eu ajudo você a conseguir uma nova fonte de renda sem precisar trabalhar mais para isso, fazendo as mesmas coisas que você já faz, tá? Eu costumo dizer que essa caminhada aí, né, essa nova fonte de renda, ela é uma jornada e nesse caminho, no caminho dessa jornada existem alguns atalhos, né? Atalhos que eu já percorri e que vocês também podem percorrer. Já imaginou você não depender só do seu salário? Pode vir crise, pode vir coronavírus, pode vir o que for, mas você vai ter ali sempre uma fonte de renda ali para segurar as pontas, segurar as ondas. Nada mal, hein? Quem não gostaria? Quem não queria, né? E hoje, no atalho de hoje, nós vamos falar sobre elas, minhas queridas, minhas amadas milhas. Pois é, vamos falar de milhas hoje. Falando sobre esse assunto de milhas, que eu adoro, eu amo falar de milhas. As milhas, elas são uns atalhos. E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem o que são milhas. Vocês podem deixar nos comentários. Por acaso você sabe, você que está me acompanhando, está passando a me acompanhar agora, sabe o que são as milhas? Sabe quais são os programas de milhas que existem aqui no Brasil? Pois é, tem muita gente que não sabe, às vezes confunde programa de milha com programa de cartão, arruma uma confusão danada, então nós vamos falar disso hoje. No Brasil nós temos por padrão, tá? Três programas de milhas. Os programas de milhas, eles têm uma diferença de programas de pontos. Nós vamos falar disso aqui também, eu vou falar para vocês. Mas os programas de milhas, eles estão associados às companhias aéreas. Pois é. Olha só que interessante. A gente tem companhias aéreas aqui no Brasil. A gente tem a Latam, a gente tem a Gol e a gente tem a Azul. Essas companhias aéreas, elas têm programas para os clientes. Esses programas associados às companhias aéreas, a gente chama esses programas de milhas. Um dia eu vou contar a história porque do nome de milhas aéreas. Guilherme, o mais conhecido como Feroz, sabe contar essa história até melhor do que eu, mas é uma história bem interessante. Enfim, as companhias aéreas, elas têm programa de que a gente chama, tem gente que chama de programa de pontos. Eu, para ficar mais fácil de diferenciar, eu gosto de chamar de programa de milhas, tá? Então, esses programas de milhas, então, são programas associados às companhias aéreas. Oh, Ezequiel, e o meu programa do cartão, o meu cartão de crédito, achei que era milhas. Não, são coisas diferentes e nós vamos falar aqui nessa live por que são coisas diferentes, tá? Nacionalmente, a gente tem três programas de milhas. Quais são esses três programas de milhas? O Latam PES, que é o da Latam, esse programa, há um tempo atrás, ele chamava múltiplos. Muita gente falava, pontos múltiplos. Ô Ezequiel, eu tenho os pontos múltiplos aqui que eu não sei o que eu faço com isso. Mas ele já, a múltiplos, né, foi não falei a falecida Múltiplos deixou, agora não é Múltiplos mais, e é Latam PES. O Latam PES é o programa de milhas da Latam. A Azul, né, a nossa querida Azul, ela tem o programa de milhas dela que é o Tudo Azul. E a Gol, ela tem o programa de milhas dela, que é o programa da Smiles. Então, nacionalmente, nós temos esses três programas. A gente também compra e negocia milhas de um programa de uma companhia portuguesa, que é a TAP. Então, a gente tem no nosso radar aqui de renda extra, que pode gerar fonte de renda para nós todo mês, nós temos esses quatro programas. Três nacionais e quarto, o programa da TAP, que é de uma companhia portuguesa. Anotaram aí, quem sabe? Teve muita gente que acertou, tá? Então, lembra disso. Quando você pensar num programa de milhas, pensa um programa de milhas,
Para você entender a diferença, o programa de milhas, ele tem que estar associado a alguma companhia aérea. Se ele é associado a alguma companhia aérea, ele é um programa de milhas. Se ele é associado a um banco, ele não é um programa de milhas, ele é um programa de pontos. Ah, tem muita gente que acha que é a mesma coisa e não são a mesma coisa. A gente tem algumas diferenças entre programa de milhas e programa de pontos. A primeira característica eu já falei para vocês. Os programas de milhas estão associados às companhias aéreas. Já os programas de pontos não estão associados às companhias aéreas e estão associadas a um banco, né? Então, a um banco ou a um cartão de crédito, alguma dessas coisas. Então, teve alguém lá para cima que respondeu, quando eu perguntei do programa de milhas, respondeu a Livelo. A Livelo não é um programa de milhas. A Livelo, ela é um programa de pontos. Então é facinho. A grande vantagem é que a gente tem poucos programas de milhas e tem milhares, dezenas. A gente tem um bocado de programa de pontos. Porque veja bem, milhas estão associadas às companhias aéreas. Nós não temos muitas companhias aéreas no Brasil. Então a gente tem essas três que tem esses programas que são relevantes, são as três e ponto final. Se tiver algum internacional, a gente usa. Os demais são todos programas de pontos. Então não confunda. Milha é uma coisa que está associada a companhias aéreas e pontos não estão. Tem uma outra característica que separa, né, divide esse mundo, né? Divide esse mundo de pontos e divide esse mundo de milhas. As milhas, nossas queridas milhas, elas podem ser vendidas, ou seja, a gente vende a milha. Quando a gente vai vender alguma coisa, colocar dinheiro no nosso bolso, a venda ela é da milha. O ponto, eu não vendo o ponto diretamente. Para que eu possa conseguir vender os pontos que eu tenho, porventura, no meu cartão de crédito, a gente vai falar disso também, eu tenho que transformar esses pontos em milhas. Ou, se eu quiser, eu poderia também simplesmente trocar por dinheiro, dependendo do programa do cartão de crédito, tá bom? Então, pega essas duas diferenças. Então, milha e pontos são coisas diferentes, não são a mesma coisa. Milha associada à companhia aérea e eu vendo. O ponto está associado a algum banco ou a um cartão de crédito e o ponto eu não vendo, tá bom? Eu não vendo o ponto, eu vendo a milha. Sacaram ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E aí a pergunta que não quer calar, né? Por que cargas d'água, Ezequiel? Por que cargas d'água? Você está falando comigo que eu posso fazer das milhas uma fonte de renda, uma nova fonte de renda para mim todo mês, sem que eu tenha que trabalhar mais por elas. Olha só que coisa interessante, né? Nós estamos falando aqui de atalhos para que você, sentado da sua casa, igual eu estou aqui, você consiga ter uma nova fonte de renda todo mês. Será? Será, meu Deus? Será? Será que eu consigo ter isso com milhas? As milhas são realmente um atalho? Pois é, meus queridos, aqui vem a revelação do mundo para vocês. Coisas que ninguém fala, coisas que só o professor Ezequiel fala para vocês. As milhas são, sim, um bem super valioso. Eu vou mostrar aqui, até o final dessa live, o porquê que, infelizmente, muitas pessoas não enxergam da mesma forma. Milha, que ó, é money. Milha é dinheiro no bolso. Veja bem, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte. Você consegue acumular milhas todos os meses. Todos os meses. Você consegue acumular milha todos os meses. Mas será, Ezequiel? Como será que eu conseguiria acumular milhas todos os meses? Existem várias formas de acumular milhas que talvez você nem faça ideia
que você talvez nem faça ideia que você possa acumular. Vamos pegar um exemplo de hoje, desse momento aqui agora, do que está acontecendo aqui agora. Digamos que quando vocês precisam comprar alguma coisa a nível de vestuário, como que vocês hoje fazem essas compras? Vocês fazem já pela internet? Ou você tem uma loja que você gosta muito dela e vai presencialmente? Ó, o Eranildo já fez uma pergunta boa, mas para ter uma quantidade boa de milhas tem que comprar muito? Opa! Tá vendo? Essa é uma boa pergunta. Mas reflita comigo. Quando você hoje precisa comprar alguma coisa, eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando de consumir algo que você não precisa. Eu estou falando de algo que você precisa. Você precisa de repente comprar uma camisa, precisa comprar um short, precisa comprar cueca, precisa comprar desodorante, você precisa comprar coisas que você precisa para... Enfim, faz parte de você. Como que você faz hoje? Reflita. Faça uma pequena reflexão disso. Você compra na internet, mas não ganha nada para fazer isso, né? Como que funciona? Como que tem sido isso? Vamos pegar um exemplo para vocês aqui hoje, ó. De hoje, hein? Hoje, está acontecendo nesse momento, ó. Vou até desabilitar os comentários aqui, ó. Olha só. Hoje, se você estiver precisando comprar alguma coisa na Renner, por exemplo, a Renner está com uma promoção onde você ganha 10 pontos da Latam PES a cada real que você gasta. Olha só. Aqui do lado, não tá pegando não, mas tá dando para ver só o pinguim da Ponto Frio. Não sei se tá dando para ver aqui, ó, do meu lado aqui, ó, do meu ladinho aqui, tá vendo só o pinguim da Ponto Frio? Hoje na Ponto Frio você tá ganhando 9 pontos da Latam PES para cada real gasto no site. Tá, Ezequiel, o que que isso significa? Significa como que isso pode significar uma renda para mim? Como que isso pode funcionar para mim como uma renda? Como que isso pode ser interessante para mim? Então vamos lá, vamos para o primeiro conceito muito importante aqui. Eu estou falando o seguinte, hoje nós temos bens de consumo que a gente tem que adquirir, por questões sociais, por questões às vezes de lazer, por questões de necessidade, não tem como fugir disso. Se uma pessoa hoje fizer uma compra de R$ 100 na Renner, dá para comprar muita coisa com R$ 100 nas lojas da Renner? Não, eu lembro que quando eu ia no shopping, às vezes, e aqui na minha cidade não tinha... Quando eu ia no shopping e aqui na cidade não tinha shopping, eu tinha que ir na capital e ir na loja da Renner, comprava aquele tanto de camisa que era barata. Com R$ 100 dá para comprar muita coisa, não dá? Então, olha só que interessante. Se eu fizer uma compra hoje de R$ 100 na Renner, eu ganharia 10 pontos para cada real que eu gastasse. Logo, eu ganharia 1.000 pontos só de fazer uma compra de algo que eu já precisava comprar, tá? Só de algo que eu precisava comprar. Esses R$ 1.000 hoje esses 1.000 pontos adquiridos na Renner poderiam ser vendidos depois, posteriormente. Eu falei para vocês, a milha ela pode ser vendida. E a milha da Latam, mesmo nesse momento, mesmo no momento que a gente está agora, essa milha poderia ser vendida na faixa aí de acima até de R$ 25. A gente pode até fazer a cotação no ao vivo aqui agora, mas tá entre aí 25, 26, 27. E o que isso significa? Isso significa que você teria de desconto em algo que você já precisava comprar pelo menos 25% de desconto. Então olha só, isso é o que eu chamo de fazer uma fonte de renda com milhas com algo que você já precisava comprar. Então, é uma estratégia que eu gosto muito. Essa é uma das... Aí, ó, Guilherme hoje colocou 28,80. Então, nós estamos falando aqui, ó, de praticamente 29% de desconto. 28% de desconto, tá?
Essa é uma estratégia de acumular milhas com coisas que você já precisa. Você consegue acumular milhas para comprar, fazer até compra de supermercado. Até comprando em supermercado hoje você consegue acumular milha. Então, esse acúmulo ele vai vir de coisas que provavelmente vocês já fazem, só que fazem de uma maneira que hoje faz você perder dinheiro, tá bom? Então, essa promoção aqui tá rolando hoje no site da Renner, tá bom? No site da Renner é uma promoção que tá rolando com a Latam. E aí o seguinte, além disso, existem uma outra coisa que tem que é bem legal, que eu vou mostrar para vocês, é isso daqui, ó. Você tem provavelmente o seu cartão de crédito, que é o cartão de crédito do seu banco. Eu tenho cartões do banco aqui também, mas eu tenho cartões aqui que a gente chama cartões co-branded. Já ouviram falar de cartão co-branded? Cartão co-branded, olha só que legal. Esse aqui é um cartão co-branded que eu tenho. Ó, cartão co-branded. O que é um cartão co-branded? Ele é um cartão em parceria, né, de um banco com alguma marca, com alguma empresa. Esse cartão co-branded meu aqui é um cartão do Tudo Azul. O que significa isso? Significa que os pontos que eu faço nesse cartão, eles já se transformam em milhas diretos no meu programa da Azul. E o que isso significa mais ainda? Significa que todo mês, quando eu pago a fatura do meu cartão Tudo Azul, você vai estar gerando uma fonte de renda todo mês só de estar pagando a fatura do cartão de crédito. Olha só que interessante. Para pensar. Estou falando de ações que você já faz. Se hoje você por acaso tem cartão de crédito e não faz nem a menor ideia se você tem um programa de pontos ou se você tem um programa de milhas, provavelmente eu sinto te informar que você está deixando de gerar uma nova fonte de renda para você todo santo mês, só de ter que pagar por uma fatura que você já está pagando. Olha só que interessante. Eu adoro esse exemplo aqui. Essa menina aqui é a menina demais. Eu vou até colocar aqui. Você pode procurar isso no meu perfil, tá? A gente tem uma meta, aqui, uma brincadeira bem legal com os nossos alunos, que é o selo milionário. São pessoas que conseguiram sair aí praticamente do zero para alcançar o seu primeiro 1.000.000 de milhas. E essa é a Mari. A Mari, quando eu conheci ela e apresentei esse mundo de várias fontes de rendas para ela, inclusive a milha sendo uma fonte de renda, ela saiu de uma situação bem interessante que talvez você identifique aí, ó. Ela colocou aqui, você pode sempre estar no meu perfil, quem está chegando agora, está conhecendo o perfil do professor Ezequiel agora, você pode ir no meu perfil do Instagram, rola o feed para baixo, que você vai conseguir ver essa figurinha de uma pessoa com o selo milionário. Esse selo é algum aluno contando a experiência que ele teve com o mercado, com a venda de milhas, tá? No caso da Mari, ela fala algumas coisas bem interessantes. Ela não sabia absolutamente nada. Ela fala o seguinte, ó, meu conhecimento nesse meio era completamente iniciante, mas aprendeu muito rápido a entrar no mercado de mídia e permanecer. Aprendeu a comprar, vender, acompanhar o mercado e as promoções e com o tempo fazer minhas próprias estratégias. Meus resultados, claro que não poderiam ser diferentes, foram extremamente satisfatórios. Com 5 meses após o curso, já passei com folga de 1.000.000 de milhas e sem nenhum capital de investimento. Olha só que interessante. Então, adoro a história da Mari, ela estava no cheque especial, estava com dívida e foi muito bom para ela porque ela enxergou a possibilidade, ela executou, além de ver, ela executou muita coisa. E achei que o caso dela foi um caso assim sensacional. Quando eu lembro, sempre dou algum exemplo, lembro de Mari com muito carinho.
Outro exemplo que eu gosto muito é do meu amigo Diego. O Diego também sempre está acompanhando as lives aí, se ele estiver acompanhando, um abração para ele. Um cara também que executou as coisas muito rápido, né? Então ele sempre fala aí que ele é um caso bem atípico, ele fez 1 milhão de milhas em 3 dias e também hoje as milhas são uma nova fonte de renda para ele. Então, o caso do Diego também é um caso bem emblemático que eu particularmente gosto muito de estar contando aí para vocês, porque vale a pena você dar uma idinha lá, achar o selo milionário do Diego e olhar, ver com ele lá, entender como é que foi a história dele. Ele fez, parte de baixo aqui, ó, consegui quase 30 mil reais e paguei apenas 28 mil em 10 vezes sem juros. Então, e aí ele fala da série de outras coisas que o curso, que tudo que ele pôde aprender conosco, né? Um caso bem legal também que eu gosto de contar é o do Rodrigo. Rodrigo também, ele é um advogado, trabalha, né, trabalha com direito aí, e ele fala lá, ele coloca pra gente lá que ele até tinha determinados conhecimentos, mas nem de perto era o que virou esse conhecimento depois que ele teve o nosso acompanhamento, depois que ele geralmente depois que ele entrou nessa jornada junto com a gente. Então são pessoas que muitas vezes não sabiam nada, muitas vezes começaram com pouquíssimo, são pessoas comuns, como eu, como você que está me acompanhando aqui agora, mas que hoje tem no mercado de milhas uma nova fonte de renda, tá? Então é muito legal, adoro contar, adoro lembrar um pouco aí da história dos meus alunos, tá bom? Aí o seguinte, outra coisa que eu gosto bem de falar para você que está de repente tendo esse primeiro contato, está conhecendo agora todas essas possibilidades, é que eu tenho que quebrar alguns paradigmas aqui em relação à milha. Tem muita gente que acha que milhas são só para viajar. Ai, Ezequiel, nossa senhora, mas eu não posso ter milha. Eu achava ou eu entendia que milha só era para quem viajava muito, teria que andar muito de avião, teria que fazer isso, teria que fazer aquilo. E não, meus queridos, não. As milhas, elas são para todos. Ninguém fala para vocês que dá para vocês terem dinheiro com isso. Eu sei que não falo porque ninguém nunca chegou e me falou isso não. Mas olha só que interessante, as milhas não são só para quem viaja. Eu acabei de mostrar um exemplo aqui para vocês, onde eu estou colocando aqui que você poderia ter milha fazendo a compra de alguma coisa que você já precisava fazer. Então, as milhas não são só para quem vai viajar. Quem viaja acumula, mas isso nem de perto, não é nem o dedinho da proporção que as outras possibilidades de acúmulo dão. Então, se alguém falar para vocês que milhas são só para viajar, essa pessoa está totalmente equivocada, não está nem sabendo o que está falando. Então, milhas não são só para viajar. O Era Newton está perguntando o seguinte: para ter uma boa quantidade de milhas tem que comprar muito. E não necessariamente, Newton. É outro mito também que as pessoas têm. As pessoas acham que, nossa, para ter muita milha eu tenho que gastar, eu tenho que ter muito dinheiro. E não. Eu dei 2 exemplos aqui para vocês, onde não tem relação nenhuma com o fato de você gastar muito. Muito pelo contrário, você vai fazer de forma consciente, você vai saber com o que gastar, para acumular milhas de forma inteligente, a um custo baixo, de maneira segura. Tem muita gente que morre de medo, eu não sei. E não, muito pelo contrário, o mercado de milhas, além dele ser extremamente popular, para quem está começando, ele é seguro sim, tá bom? Então não precisa. Outra coisa que assim que muita gente me pergunta: Ezequiel, mas vender milha, eu ouvi falar, o tal do ouviu falar, eu ouvi falar, alguém me falou que vender milha não pode vender milha, que vender milha é ilegal. Balela. Não tem nada de errado você vender a milha. A milha é um direito seu. Não tem literalmente nada de errado em você vender algum bem que você adquiriu. Pensa bem, pensa o seguinte: você falou que comprou um carro, ou então você estava planejando comprar um carro. Aí você foi lá, comprou o carro, andou, usou o carro e tudo mais, e depois você enjoou de usar o carro. Você não quer mais usar o carro. Aí você vai falar assim: não vou vender. Aí a concessionária, imagina o seguinte: a concessionária vai lá
vira para você e fala assim aqui, negócio é o seguinte, você comprou esse carro aqui há 3 anos atrás, aqui, há 2 anos atrás, aqui, só que agora você não pode vender ele mais, não. Ou se você for vender, é errado você vender. Não existe isso não, gente. Quando você adquire um bem, você pagou por ele, é o caso das milhas, você está pagando pela milha. Você não tá ganhando, não é nada de graça. Então, a milha é um direito seu, você pode fazer o uso dela da forma como for melhor para você. Então, não tem absolutamente nada de errado e é totalmente legal fazer a venda de milhas, tá bom? É... eu vejo que o grande problema de muitas pessoas é enxergarem as milhas como muitas vezes enxergam as milhas como brinde. Ah, isso aqui é brinde, eu ganhei. Não, não é brinde. Você está pagando indiretamente, você está pagando pelas milhas. Então, a milha, ela não é um brinde. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. A milha vale dinheiro e vocês têm que aproveitar disso da melhor maneira possível, tá? Uma coisa que eu daria, né, que eu daria de dica para vocês aqui, tem muita gente que quando começa nesse mundo faz às vezes muita coisa sem objetivo, acaba atropelando algumas situações e muitas vezes, infelizmente, essas situações acabam fazendo as pessoas perder dinheiro. Às vezes, ó, o parceiro ali colocando que não sabe usar. Então acontece, isso é normal. Então, cada passo que você vai ter que dar, a partir do momento que você descobre que isso é dinheiro, você tem que saber como que você vai utilizar isso da maneira correta, como que você vai acumular isso de maneira correta. Como que vai ser? Como é que você pode? Qual que é um bom valor para você, um valor considerável aí para você estar fazendo a venda disso? Então, a partir do momento que você descobriu agora, você foi lá, descobriu que a milha vale dinheiro, ok. Agora nós vamos fazer esse dinheiro funcionar de maneira inteligente para você. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Existem empresas que compram milhas nas nossas mãos, né? Algumas empresas são confiáveis, outras não. Então, quando a pessoa vai vender, ela tem que saber para quem ela está vendendo. Ela vai vender para qual empresa? Qual que é o histórico dessa empresa? Há quantos anos essa empresa está atuando no mercado? Como que tem funcionado isso? Como que essa empresa se comportou nesse momento da pandemia? Tem isso, todas essas questões são questões que têm que ser observadas, tá? Tem pessoas que nem necessariamente, às vezes, gostam de fazer a venda direta, gostam de negociar diretamente com um parceiro, gostam de negociar com um amigo, não tem problema nenhum. Mas o grande cuidado que eu sugiro que vocês tenham aí é saber olha, descobrir que tem como vender. Você vai ver, você vai procurar, vai achar empresas na internet que vendem. Então não tem jeito, você tem que saber para quem você vai vender. Se você der um passo errado nisso daí, você de repente vai ficar frustrado. Eu conheço pessoas que falam assim: ah, eu vendi e a empresa fez alguma coisa de errado, fez isso, entendeu? Então, assim, literalmente, as pessoas acabam não tendo a atenção devida na hora de fazer a venda. O Charles colocou uma pergunta interessante aqui, que era outro ponto que eu ia falar com vocês agora, que é um erro muito comum, tá, ô Charles? Que é trocar milhas por produtos. Normalmente, em 90% dos casos, essa é uma conta até injusta de ser feita. Quando você pega a sua quantidade de milhas e vende essas milhas, talvez você estava mirando algum produto lá que você queria comprar, que aquele produto era interessante para você, só que a venda poderia fazer com que você tivesse dinheiro depois para comprar até 2 produtos desse que você queria comprar. Eu gosto de dar o exemplo aqui de televisão. Televisão é algo mais palpável. É necessário uma boa quantidade de milhas para você
para você fazer uma troca. Tem muita gente que mira isso, coloca isso como objetivo. Não, eu vou trocar uma televisão só com ponto do cartão de crédito. Ou eu vou trocar eu vou trocar os meus pontos aqui, ou as minhas milhas. Agora vocês sabem a diferença de pontos e milhas. Mas eu vou trocar isso aqui só por uma quando a televisão tiver, quando eu conseguir tantos pontos. E aí fica lá um ano inteiro juntando, às vezes nem sabe as formas de juntar. Só que se a pessoa vendesse, quando você faz a conta da venda pelo que você teria que gastar, chega a dar dois produtos daquele que você queria comprar. Então é um ponto que eu gosto muito de ressaltar a atenção de vocês. E isso vale não só para o programa de milhas, para os programas de milhas, vale também para os programas de pontos. Então, se você tem um programa de pontos ou um programa de milhas, raríssimos, exceções das exceções, são os momentos em que você vai valer a pena para você pegar aqueles pontos e trocar por um determinado produto. A venda, ela, em suma maioria, ela é um caso muito, mas muito mais vantajoso. Aliás, aqui é o contrário, né? Ao invés da gente trocar pontos para ganhar um produto, a gente ganha milhas para comprar produtos e vender depois. Tá vendo como que a lógica, ela é inversa? Tá vendo como que a lógica ela é diferente? Tem muita pessoa que mira isso por desinformação mesmo. Acaba mirando juntar uma quantidade enorme de pontos ou milhas para chegar e conseguir trocar por um produto. Aí beleza. Só que muda e inverte a lógica. Isso por si só já é um péssimo negócio. Agora, imagina você comprar o produto que você já queria comprar, que já teria que comprar, e com o dinheiro do produto você ainda ganhar uma quantidade muito alta de milhas. Tipo essa que a gente está vendo aqui, que está tendo hoje da Latam Pass com a Renner. Você ganhar, ou com ponto frio, você ganhar 9 pontos ou 9 milhas Latam para cada real gasto no caso do ponto frio e 10 milhas Latam no caso da Latam Pass, tá? Então, literalmente falando, é uma conta que não vale a pena. Então, a grande luzinha que eu gostaria que acendesse aí na cabeça de vocês é que milhas valem dinheiro. Nós não estamos falando de milha por milha, nós estamos falando aqui, ó, de grana. Grana que, se você olhar para trás, tomou ciência disso e olhar para trás, você vai perceber que você já perdeu muita grana. Agora nós vamos olhar e fazer o seguinte, vocês vão fazer esse combinado comigo. Vocês podem até lamentar um pouquinho, porque é bom lamentar, mas a partir de agora vocês vão olhar para frente. Nós vamos olhar para frente, não vão ficar olhando para trás não. Quando a gente erra com alguma coisa que a gente nem sabia ou nem fazia ideia que estava errando, tá tudo bem. Não tem necessariamente nada de errado com isso. Mas a partir do momento que a gente passa a ter uma informação e que essa informação ela é conhecimento pra gente, aí o jogo muda. Aí é preciso enxergar para frente. Então vocês vão fazer o combinado comigo de acender essa lâmpadazinha aí e falar assim, ó, o professor Ezequiel falou que isso aqui que milha é dinheiro e que isso pode virar dinheiro para mim todo mês. É uma nova fonte de renda que eu estou deixando de ter aqui simplesmente porque até agora eu não sabia, mas a partir de agora essa luz está acesa e eu vou conseguir enxergar solução onde muitas pessoas, infelizmente, acabam enxergando problemas, tá bom? Então, eu diria que uma coisa bem bacana aí que vocês podem fazer é isso. Muda essa chave, tá? Muda essa chave. E hoje, né, se eu fosse deixar alguma coisa prática para vocês fazerem, tá? Eu ia... Ah, Thaís, aí, ó. Thaís já tá falando aí, ó, colocando o óculos. Você já sabe, já é aluna querida nossa aqui. Ei, Thaís, obrigado por estar acompanhando, viu? Mas eu deixaria uma dica para você fazer um cadastro na Latam Pass, tá?
O site é www, ele ainda está com um site antigo. Se você digitar pontos múltiplos na internet, você vai conseguir acessar o site da Latam. Olha só, às vezes você pode ter uma boa surpresa. Tem gente que eu começo a me acompanhar e eu dou essa sugestão. Quando a pessoa entra lá no programa da companhia, tem milha lá e a pessoa nem sabia que tinha. Então esse site da Latam aqui está com o endereço antigo ainda. Então é pontosmúltiplos.com.br, tá? Então vocês podem acessar. Hoje, dica prática para você sair aqui da live e fazer. Olha, vocês não podem ficar só me vendo aqui sem fazer nada. É outro combinado que vocês vão fazer. Vocês têm que mover, vocês têm que agir, tá? Então, quando eu falar, eu vou sempre ao final das lives de atalho, eu vou deixar alguma coisa prática para vocês fazerem. Olha, eu vou fazer isso daqui e já vou sair do lugar. Vocês têm que sair do lugar. Nem que seja o primeiro passo, mas não adianta ficar só me assistindo aqui sem fazer nada. Então, a dica prática desse atalho de hoje. Se você quiser, você pode fazer cadastro em todos, mas faz nesse aqui, ó, no da Latam. O endereço do Latam é esse aqui, é o pontosmúltiplos.com.br. Então, fazendo isso, vocês já estão fazendo uma coisa que pouquíssimos brasileiros fazem. Pouquíssimos brasileiros fazem. Essa informação que eu estou tendo para vocês aqui, são poucas pessoas no Brasil que têm acesso a essa informação. Isso é uma realidade. Quer fazer um teste? Olha ao seu redor. Quantas pessoas chegaram para você e falaram o seguinte, olha, milha vale dinheiro, ponto do cartão de crédito é dinheiro. Nós não estamos usando, nós estamos perdendo dinheiro. Quantas pessoas já falaram isso para vocês? Para pensar. Então, é uma informação que é pouca. Então, para que isso funcione, eu sempre vou deixar nessas lives de atalho alguma dica prática para você sair da live, e fazer fazer essa dica acontecer, tá? A coisa boa para vocês é que hoje é só o primeiro atalho, vão ser 10 atalhos, 10 atalhos para que vocês já comecem a colocar em prática e já comecem a enxergar aí essa possibilidade de ter uma nova fonte de renda todos os meses. Igual eu disse, a nova fonte de renda gente, olha só, não confunda o que eu estou dizendo isso aqui com algo milagroso, com algo que vai cair do céu. Não é isso. A nova fonte de renda é um caminho que você vai ter que seguir e é uma jornada que você vai ter que fazer. Nessa jornada, como toda jornada que a gente faz na nossa vida, ela tem atalhos e tem obstáculos. Eu já passei por todos esses atalhos. Eu já passei por todos esses obstáculos. Então, o meu papel aqui é mostrar para vocês quais são os atalhos e quais são os obstáculos. Os atalhos vão fazer para você o que hoje eu não tive. Vão dar para vão dar para vocês uma possibilidade que eu não tive. Que é alguém falando para mim o seguinte, faz isso. Toma aqui, vai no site, é seguro, pode ir, não tem problema, faz isso, faz essa. Eu não tive esse privilégio, não. Então, todos esses atalhos que eu vou passar para vocês são coisas que vão fazer você chegar mais rápido em uma nova fonte de renda, tá? O que eu quero para vocês é que vocês tenham acesso a um conhecimento que poucas pessoas têm. E que a partir de agora, vocês vão ter e vocês vão ser agentes da vida também das pessoas que estão ao redor de vocês. Mostrando para as pessoas que sim, é possível. Não, vocês não precisam depender do emprego para sempre. Você não precisa de estar trabalhando com algo que você não gosta para sempre. Você não precisa viver para ficar só pagando conta. Todos nós temos direito aqui de realizar e conquistar os nossos sonhos. Então, nós não estamos falando aqui somente de dinheiro. Dinheiro é uma parte, é muito boa, eu gosto, adoro. Mas o que nós estamos falando aqui é de algo muito maior, que é a liberdade de você poder fazer o que você quiser, quando você quiser, e não ficar apenas se submetendo à vontade dos outros, tá bom?
eu vou me sentir bem lisonjeado aí em saber que de alguma forma essa live gerou valor para você e você já começa, você que está começando agora, já comece a enxergar novas possibilidades, saber que tudo isso, o que vocês estão aprendendo agora aqui é um mundo de possibilidades. E eu estou muito feliz de poder estar compartilhando isso com vocês e de ter você me acompanhando aqui. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Isso aqui é só o começo. Um beijo, um abraço e bora lá!